Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês o seguinte, que o estudo, tanto para arte marcial quanto para qualquer outro tipo de coisa, é importante para você, o seu próprio conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o cristão em si, né? Ele quer debater muitas coisas, né? Principalmente outras religiões, né? Sem estudar cada uma delas, grande parte, né? Porque assim, quem estuda assim que eu vejo mais aprofundando nesse requisito são os pastores e os padres, né? Quando se trata de pessoas de não de um nível, mas de uma relevância menor um pouco, né? Porque na verdade são todos iguais, mas são pessoas que estão o tempo todo nos oferecendo estudos, né? Pessoas que nos iluminam nossos caminhos, nos trazendo algum tipo de informação dentro do âmbito de igreja. Mas você também, eu venho aqui para você saber que você também tem que buscar. Você tem que ver se aquela informação que ele está te passando, que eu estou te passando, é verídica ou não. Por exemplo, às vezes a gente fala muito sobre o espiritismo, fala sobre é, algumas seitas, algumas religiões, né, africanas ou não, e por aí vai. Só que você não estuda para falar sobre esse assunto. Você não aprofunda. Como é que eu sei que, tipo assim, a maioria das coisas que eu falo, que eu sei que tá errada? Porque eu me aprofundo naquilo lá que eu estou falando, né? Eu estudo. No meu quarto, como eu mostrei uma vez, tem vários estudos, não só da arte marcial, né? Que eu vou escrevendo, eu vou pesquisando na internet, eu vou vendo no YouTube, que hoje tá muito mais fácil você procurar respostas de vários tipos de coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa interessante. Na filosofia, Nietzsche, Platão, Aristóteles, Lagostinho, e por aí vai os filósofos, né? E Rousseau, Maquiavel, eram filósofos, Sócrates, que eles estudavam a filosofia, não só aquilo que ele gostava da filosofia, não só a razão, não só a questão de sabedoria, mas ele também buscava as informações que os seus antepassados tinham. E daí eles começaram a questionar aqueles tipos de conduta, aqueles tipos de pensamentos. Por isso que quando se reunia em praças, né, a filosofia dizia que tinha um lugar para se discutir. E muitas das vezes estavam discutindo e eles discutiam aquilo que estava escrito, aquilo que estava falando, aquilo que Platão falava, aquilo que Sócrates falava, aquilo que Nietzsche falava. Nietzsche foi um dos caras que mais criticou a filosofia de Sócrates e Platão. Mas por que ele criticou? Porque ele estudou a fundo aquilo que Platão falava e aquilo que Sócrates falava. E eu e você, a gente pega para falar de muitas de coisas sem entendimento literalmente daquilo. Quando eu falo sobre espiritismo, porque eu convivi com o espiritismo. Eu me envolvi com o catolicismo, eu fui católico. Eu fui também meio espírita também. Porque a gente tinha as reuniões espíritas, só que também a gente tinha o convívio com a cidade eclética aqui de Brasília. Como é o espírita que não vá a esse tipo de lugar, né?
não vai a um centro, né, de reuniões, não vai à cidade eclética. Isso daí não é espiritismo. O cara não pratica o espiritismo, porque o praticante de espiritismo ele vai fazer esse tipo de coisa. O católico, ele tem também as nossas práticas, o evangélico também. Se você não está indo na igreja católica, frequentando a missa, a gente tem a escola dominical e para eles tem... Como é que é o nome? Agora me fugiu na mente. Mas para eles tem outro nome. Mas assim mesmo, eles têm. Eles têm estudos. Eles estão o tempo todo na igreja também. O evangélico também. Aí você, tipo assim, pega e tá no meio assim, tipo, do seu círculo. E não sai do seu círculo, né? Aí, aí critica ou dá uma opinião sem estudo nenhum. Até mesmo para me falar sobre arte marcial aqui com vocês, eu tenho estudo. Eu tenho quase 10, 11 anos de luta, de praticando luta, sem falar dos meus estudos, que eu anoto as coisas, estudos de livros que eu tenho, de apostilas que eu tenho. Então, como é que fica? Aí você, tipo assim, você não tem nenhum tipo de histórico para debater com ninguém. E acha que está na razão de debater com alguma coisa com alguém. Primeiramente, irmãos, vamos buscar respostas. Eu não frequentei nenhumas reuniões de satânicas, né? A gente tem um livro satânico, mas eu li a Bíblia satânica, né? E tem páginas da Bíblia que eu tô que da Bíblia satânica que eu abomino de uma forma cabulosa, porque não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com nenhum histórico judaico também, né? Porque se a gente for pensar, primeiramente, a Bíblia, nossa, cristã, ela veio do quê? Do judaísmo, né? Ela foi traduzida no aramaico, no grego, no aramaico, no grego, aramaico, grego e hebraico. Aramaico, grego e hebraico. Para depois ser traduzida a outras línguas, né? Lutero, ele traduziu para um rei, mas a Bíblia foi traduzida assim. Por que a gente não pega essas coisas? Não pega a Bíblia da origem dela de fato, lá de Israel, para dar uma lida, para a gente saber o que está acontecendo, qual a diferença da nossa Bíblia normal para a Bíblia judaica e para a Bíblia católica ou para o Espiritismo. Eu não tenho a Bíblia do Espiritismo, né? Nem lembro se tem, mas eu tenho certeza que tem os livros. Livros espíritas tem. Tem muito livro espírita. Então o que acontece? Aí você não lê nenhum desses tipos de coisa. Aí fala assim, não, mas eu não posso ler porque senão eu vou virar... Como é que fala? Eu vou me desvencilhar, eu vou pecar, sei lá. Não tem nada a ver não, irmãos. Você tem que ler. Como é que você vai debater uma coisa sem ler? Como é que você vai falar da Bíblia sem ler a Bíblia? Não tem como, não é? Você debater a Bíblia sem ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. E pedir a ajuda de Deus para a interpretação daquilo que você está lendo. E assim, por que eu estou falando isso? Porque hoje o cristão, no modo geral, ele não, ele só fala aquilo que os outros falam. Ele não pega para estudar. Cara, e esse é o pior erro que o ser humano tem. O ser humano, no modo geral. Como é que você vai estar conversando com uma pessoa sem estudar aquilo que está dizendo? Eu acho tão interessante que quando eu praticava a luta, a arte marcial, eu lia toda a história da arte marcial. Antes de eu praticar uma modalidade, eu li a história daquela arte marcial, de onde ela veio, para que ela veio, com o intuito.
E daí eu vou aprofundando, se eu precisar, se eu tiver curiosidade, eu querer saber mais a respeito de coisas mais detalhadas, eu vou buscando mais respostas. E você encontra mais respostas, né? A gente tem que ser assim, sabe? Buscar mais respostas sem esperar que os outros fiquem falando a respeito daquilo, não. Por isso que eu tô vendo aqui para vocês, porque eu sempre fui falando da Bíblia, sempre falo da arte marcial, mas vocês também têm que buscar a resposta disso que eu tô falando. Vai pesquisar na Bíblia, vai vendo versículos da Bíblia. Coloca lá, sei lá, se você tiver dúvida de alguma coisa de versículo bíblico, coloca lá o que, sei lá, Paulo disse em Coríntios, Jesus disse para os discípulos, ou qualquer outro tipo de coisa que você tenha curiosidade. Hoje a internet está mais fácil para você pesquisar esse tipo de coisa. Não só da Bíblia, mas outros manos aí também. Tem sobre espiritismo, sobre catolicismo, sobre a questão de primeiro Papa, né? Por aí vai. Tô dando só exemplos que a gente desnopreza, simplesmente a gente tem preguiça de saber da verdade. E hoje a verdade está muito na nossa cara, muito entranhado em nós, e nós deixamos de lado. Às vezes eu estou falando para vocês aqui para a gente ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho a respeito disso, irmãos. Porque nós somos iluminados. Mas como é que a gente chega a partir dessa iluminação? Porque é engraçado, porque esse negócio de iluminação, os asiáticos têm essa questão, só para me dar um alento para vocês. Os asiáticos, a gente fala que tem o caminho do Nirvana, que é o caminho da iluminação profunda, o caminho da grande sabedoria humana. Tipo assim, o asiático, como é que a gente chega a esse conhecimento? Pro asiático, o desapego a qualquer tipo de coisa, o desvaziamento da sua mente e a proporcionação do seu conhecimento total. Você abraça todo aquele conhecimento e aprimora aquele conhecimento que você tem. E os seus caminhos começam a ser mais trilhado e não em questões humanamente, tipo, falando de raciocínio muito lógico. Não que não tem esse raciocínio, que não tem esse raciocínio lógico, mas que ele desvencilha de um raciocínio que não permite crescer. Eles abrem um leque. Assim, olha, vamos abrir um leque maior para o conhecimento total. E vocês podem ter esse leque. Basta querer e ter a vontade. Amém?